Bom dia, amigos e amigas. Final de semana chegando, maravilha, hein? No ar, pelos estúdios da TV Atalaia, TV dos Sergipanos, o programa TV Atalaia Entrevista, comigo, Carlos Batalha. Através de entrevistas realizadas dentro e fora do nosso estúdio, você fica por dentro do que acontece no nosso estado e no nosso país. Então, para você ficar muito bem informado e atualizado, nos assista, nos acompanhe. Quer nos ajudar? Participe através do telefone 3226-2610 ou nas redes sociais. A sua participação também é muito bem-vinda. Então, fique ligado e participe. E para o programa desta sexta-feira, o TV Atalaia Entrevista conversa com o reitor da Universidade Federal de Sergipe, Ângelo Roberto Antonioli, aqui do nosso programa, a quem eu cumprimento nesse momento. Bom dia, reitor. Bom dia. Boa. Satisfação muito grande recebê-lo aqui no nosso programa. Satisfação é nossa, Carlos. O nosso reitor é paulista, nascido na cidade de Itapeva. Passou a infância e a adolescência em uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar. Até a pronúncia é um tanto quanto complicada. Pariqueraçu, é isso mesmo? Perfeito, é isso mesmo. Onde é que fica? No litoral paulista, entre São Paulo e Curitiba. Exatamente no meio do caminho. No meio do caminho. Exato. Muito bem. É uma cidade turística? Não, é uma cidade... O Vale do Ribeira foi transformado numa reserva. Portanto, as cidades ficaram estagnadas, sem o menor desenvolvimento, né? Então, os jovens daquela época e os de hoje, quando completam 17, 18 anos, terminam o segundo grau, os que querem avançar têm que sair da região, ir embora dali. Então, são cidades que não avançaram, não cresceram e permanecem ali no estado de São Paulo, a semelhança de muitas cidades do Nordeste abandonadas pelo poder público. Muito bem. Reitor, o senhor está no nosso estado desde quando? Desde 1993. 93. Perfeito. Qual o motivo que o trouxe até aqui? Bom, eu terminei o meu doutorado na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e estava procurando um espaço... Você é graduado em farmácia? Sou graduado em farmácia na Universidade Federal de Santa Catarina. Fiz um mestrado na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, o doutorado na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Terminando o doutorado, fiz o concurso para cá, né? Estava procurando um espaço para iniciar as atividades docentes, e aí escolhi Sergipe. Por que essa escolha para Sergipe? Bom, naquele momento, talvez a procura... Não me diga que conheceu alguma sergipana pelo Brasil aí. Não. Já era casado à época? Já. Mas com uma baiana. Mas aqui pertinho. Aqui pertinho, vizinha. Mas é exatamente isso. São conjunções interessantes. Era a busca de um espaço para realizar um sonho, né? Então... a ciência, o conhecimento, algo que eu pudesse iniciar, que eu pudesse fazer exatamente do jeito que eu gostaria de fazer, exatamente do jeito que eu fiz. Certo. Aí fez o concurso, veio para cá em 1993 e foi lecionar na nossa Universidade Federal. Perfeitamente, no Departamento de Fisiologia. Eu assumi a disciplina de farmacologia, primeiro farmacologista, de fato, com formação em farmacologia da Universidade Federal de Sergipe, e aí começamos a ministrar as disciplinas de farmacologia para a medicina, na época para odonto e para a enfermagem, e simultaneamente desenvolvendo atividade docente, entre elas o laboratório de pesquisa, né? Que rapidamente foi se ajustando, modelando e criando as condições para que as pesquisas na área das plantas medicinais pudessem ser iniciadas na farmacologia. Muito bem. Em 2012, então, de 93... foram quase 19 anos lecionando, não é isso? Até que em 2012 chegou a condição de reitor. Antes, eu também fui chefe do departamento, fui vice-diretor do meu centro durante 4 anos como diretor do centro, e depois 8 anos como vice-reitor. Certo. E depois, em 2012, como reitor, né? E agora o segundo mandato de reitor. Então, eu transitei sobre todas as cadeiras da universidade e nunca deixei a essência da universidade, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Como é que se é dada a escolha de um reitor? A escolha do reitor é feita pela comunidade. A cada 4 anos, a nossa comunidade se reúne, discute, cria se organiza, né? E escolhe entre seus pares aquele para dirigir. E este se expõe, debate com a comunidade. Nós primeiro fazemos uma consulta à comunidade. Essa consulta à comunidade representa 1/3 para os técnicos administrativos,
Um terço para os professores e um terço para os discentes, para os alunos. Certo. E esta é a escolha que nós comunidade fazemos. que o senhor se refere, obviamente, da universidade. Da universidade, né? A Universidade Federal de Sergipe, que hoje tem uma comunidade de 30 mil alunos na graduação, 3 mil alunos, quase 3 mil alunos fazendo mestrado e doutorado, tem 1.600 professores, tem 1.400 servidores técnicos administrativos. Então é uma comunidade grande, é uma cidade que poucos, né? Poucos municípios sergipanos têm esse contingente de eleitores. É verdade, é verdade, é verdade. Não precisa, então, ser dono da universidade. Não precisa. Como é o nosso querido Chua. É diferente. É diferente. Aqui eu estou brincando e mando um abraço aqui ao nosso querido reitor da UNIT, professor Chua. Isso. É uma grande figura, um grande ser humano. Realmente. Na Federal, eu estou reitor. Né? É verdade. Eu não sou. Mas o mandato é de quantos anos? 2 anos? 4 anos. 4 anos. 4 anos. Sendo renovado, portanto. Esse é o segundo mandato. Segundo mandato. Não tenho mais renovação. A partir daqui a 4 anos, praticamente, 3 anos, quase 4 anos, eu deixo o cargo e volto a ser professor, volto a fazer as atividades a qual eu pleiteei há 23 anos atrás, 24 anos atrás. Né? Voltando um pouquinho à infância e talvez até à adolescência, o reitor Ângelo Antonioli gostaria de ter sido cientista? Sempre foi um sonho. Então a ideia de fazer a ciência, de fazer a minha vida voltar à ciência, sempre foi pelas influências, talvez, do que lia, do que gostava, dos seriados, até mesmo de TV, do Jornada nas Estrelas, na época. Lia muito interessante. Lia professor Pardal? Eu lia professor Pardal. Não, mas eram muitas as influências, né? Então isso fazia com que o desejo... Eu tenho um filho e falo, olha, meu filho, escolher alguma coisa que você queira fazer é como você imagina, mais velho, como você se imagina, com aquilo que você gostaria de contribuir. Qual é o seu melhor a dar para a sociedade? Então, essa é a forma com que eu escolhi. Eu entendia... Mas nem sempre é possível. Nem sempre é possível, mas você tem que correr atrás. Parecia um sonho, mas sonho se persegue. Sonho se persegue e procura se materializar. Né? Então, a ideia de ser um cientista, eu nem conversava muito com os meus amigos, porque parecia uma ideia de lunático, mas eu continuei, fiz a minha graduação, eu fiz focado desde o início da graduação. Inicialmente, eu acabei fazendo técnico em energia nuclear no IPEM, em São Paulo, e sou técnico em energia nuclear, trabalhei 1 ano no IPEM, depois pedi demissão para ir para Santa Catarina e fazer a graduação em farmácia, mas sempre dentro dos laboratórios. No IPEM era dentro dos laboratórios. No curso de farmácia, no 3º período do curso de farmácia, eu já identifiquei o que eu queria, eu fui para farmacologia e dali eu terminei o curso de farmácia. Dentro da farmacologia, saí de lá, fui para a farmacologia de Ribeirão Preto e aí vim para cá. Nesse período que queria ser cientista, algumas vezes não foi chamado de maluco, não, pelos colegas? Mais ou menos. Não provocou nenhum incêndio, não provocou nenhuma explosão, não? Não, isso não era um problema, porque de certa forma a gente controlava, mas a ideia é de não olhar para o mercado, de não se imaginar um profissional do mercado. Era uma ideia que era diferente dos demais colegas, né? Todos queriam estagiar, fazer isso. Eu não, eu queria arranjar ficar o maior tempo possível dentro do laboratório. Então eu me imaginava, puxa vida. Mas qual era o foco mesmo? Era ser docente e pesquisador. Pesquisador. Pesquisador, né? Eu queria ser docente da universidade. Por quê? Porque no Brasil, a carreira que mais se aproxima da pesquisa é o docente da universidade, né? Então, e depois a docência me encantou mais. A ideia de envolver-se com os jovens, de poder passar a formação aos jovens, é uma ideia que me encantava muito, sempre me encantou muito. Então eu não tenho problema nenhum em terminar a gestão e voltar para a sala de aula, porque me encanta tanto. Há em si uma grande expectativa dentro de mim. Como vou me comportar como um docente depois de tanto tempo fora, né? Isso é uma coisa que me encanta. O reitor Ângelo Antonioli foi premiado pelo Conselho Nacional de Farmácia devido a seus trabalhos na área. É pesquisador CNPq na categoria 1D. Quais os trabalhos específicos que foram premiados? Bom, primeiro, que praticamente implanto a linha de plantas medicinais. Me envolvo com a sociedade sergipana e talvez o meu maior encanto pela ciência, no que diz respeito às plantas medicinais em Sergipe, foi pelo contato com a comunidade sergipana, com as pessoas que usavam as plantas medicinais, né? Me lembro de Dona Josefa, que já não está mais entre nós, mas ela vinha sempre com as plantas e com as experiências, e isso foi me encantando. Eu fui testando as plantas e, veja, como farmacologista, nós trabalhamos com modelos experimentais.
E eu fui testando as plantas nos modelos experimentais e fui encontrando bons resultados. Fui me encantando, fui acreditando e fui passando a estudar as plantas, né? E com esse estudar as plantas, começamos a fazer uma ciência que pudesse ter um impacto mundial, um impacto nacional, mundial, pelo conhecimento, que era uma coisa importante nas minhas reflexões, e ao mesmo tempo um impacto social relevante, né? Então, o conhecimento das plantas com a produção, com a academia. Então, eu consegui juntar duas coisas: a sociedade, respondendo para a sociedade e respondendo para a ciência. Certo. Então, as publicações começaram a acontecer. Hoje eu tenho no meu currículo quase 100 artigos publicados nos melhores periódicos do mundo, na área, todos sergipanos, todos das plantas de Sergipe. E isso é interessante porque traz um conhecimento que é registrado historicamente. Quais plantas, professor? Nós temos inúmeros. Ipis pectinata, que é o Sambacaitá, eu tenho inúmeros artigos sobre ele, teses orientadas e doutorado sobre ele. Então, nós temos aí uma gama enorme de plantas. As do sertão, plantas naturais de Sergipe? Naturais de Sergipe, só sergipanas. Algumas plantas só temos no semiárido. E o semiárido é uma coisa que precisa ser estudada. Essa biodiversidade que nós temos no Brasil e no Nordeste e em Sergipe é fantástica. É uma coisa que em algum momento precisa ser explorada para o bem do homem, né? Para ser preservada, para valorizar a cultura sergipana, que é muito rica nesse aspecto. Certo, verdade. Bom, nós vamos chamar um rápido intervalo e voltamos já, em 2 minutos, para dar continuidade à entrevista com o reitor da Universidade Federal de Sergipe, Ângelo Roberto Antonioli.